Fala rapaziada, beleza? JC na área. Seguinte, hein? Trocar uma ideia rápida sobre esse papo aí do novo console Xbox em 2026. E aí, faz sentido a loucura, a doideira? O que isso significa na prática, na vida do cara do Xbox? Então vamos rapidinho falar sobre isso aí. Para deixar claro, a princípio tudo não passa de um rumor, né? Então a gente não tem a certeza de nada, é só um rumor. E mais considerando que isso seja real, considerando que isso seja um fato, vamos considerar que é real, apesar de poder não ser. O que isso muda na vida da galera que está no Xbox, né? É um novo console em 2026. Como que isso muda o mercado em si? A princípio não muda muita coisa. Por quê? Porque a galera ainda tem muito na cabeça a visão de geração, como foi do Play 2 Play 3, do 360 para o Xbox One, né? Onde quando você migrava de geração, basicamente toda a indústria focava naquela nova geração, em termos de desenvolver jogos para aquela nova geração, e a geração anterior era quase que imediatamente esquecida. Continuava ainda sendo algumas coisinhas lá, mas era muito pouco, né? Porque o mercado como um todo ele se virava para os novos dispositivos, para os novos hardwares, né? Então isso aconteceu nas gerações, na transição de PS1, PS2, PS2, PS3, 360 Xbox, etc. Porém, quando a gente vê a transição do Xbox One para o Series, do PS4 para o PS5, a gente vê que não foi mais assim. As coisas aconteceram diferente. Por quê? Porque antes fazia sentido economicamente uma empresa desenvolver um jogo caro para a época, né? Que geralmente girava em torno de 60, né, 100 milhões, jogo caro, e colocar ele day one, no primeiro dia, lançar ele no primeiro dia de lançamento de um novo hardware que nem base instalada tinha ainda. Então, por exemplo, o cara estava no 360, chegou no Xbox One, tinha lá o Rise of Rome, né, só para o Xbox One. Então fazia sentido economicamente isso, nessas épocas, né, em que houve essas transições de geração. E por isso que também te via um salto geracional muito mais rápido, né? Porque fazia sentido economicamente você gastar 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões em fazer um jogo visualmente alinhado com a nova geração e já colocar ele no hardware no seu lançamento, mesmo que esse hardware ainda não tinha nem base instalada ainda, né? Essa é uma base instalada que ia se construir. Fazia sentido. Porém, passando do Xbox One para o Xbox Series e passando do PS4 para o PS5, isso não fez mais tanto sentido. A gente vê que a maioria dos estúdios passou esses últimos 4 anos desenvolvendo tanto para Xbox Series como Xbox One, para PS5 como para PS4. A própria Sony, que começou a geração falando que acreditava em gerações e tal, como um contraponto ao que a MS havia dito, né, que ia dar suporte à geração do Xbox One por 2 anos, a própria Sony, que começou a geração falando isso, ela lançou God of War Ragnarok 3 anos de geração depois, no PS4. A mesma coisa foi o Horizon 2, né, o Horizon Forbidden West. A mesma coisa foi o Gran Turismo, né? Então diversos jogos a própria Sony também lançou na geração anterior. Porque não faz mais tanto sentido, não faz nesse momento, não fazia na época tanto sentido você focar num console que a base ainda estava se construindo. Então a gente vê que a maioria dos jogos, boa parte dos jogos, eles são lançados para Xbox One e PS4 hoje, que já faz 4 anos de geração. O ano passado o próprio COD foi lançado no PS4 e no Xbox One, o Diablo, o Hogwarts Legacy, ele foi lançado primeiro na nova geração e depois portado para a geração antiga. A gente vê acontecer a mesma coisa com o Jedi Survivor, certo? Que foi lançado para a nova geração e depois eles portaram para a antiga. Por quê? Porque o custo das coisas aumentaram, os jogos estão muito mais caros, o consumo, né, o consumidor mudou, a forma que o consumidor consome games, ele mudou, o tipo de jogo que ele consome mudou. Então, você precisa hoje de uma base muito maior do que você precisava antes. Então, e o jogo é muito mais caro. Então, essa ação de você botar 200 milhões em um jogo e colocar ele no primeiro dia do lançamento de um novo hardware, sem esse hardware ter base instalada nenhum, isso não vai acontecer mais, porque a realidade econômica do mercado mudou, certo? Então ter um console em 2026 chamado de nova geração não vai ter grandes mudanças para o console, pro que já está no mercado. Por que não vai ter grandes mudanças? Porque nenhuma empresa em sã consciência vai produzir conteúdo exclusivo para esse console, um console que não tem base. Isso estou falando independente se esse console é um Xbox ou um PlayStation.
Ninguém vai produzir um jogo de 230 milhões para lançar em um console no seu primeiros meses, no seu primeiro ano, certo? Então isso não vai acontecer, sabe? Então nem a Microsoft vai fazer isso, nem a Sony vai fazer, ninguém vai fazer essa porra. Porque não faz mais sentido, não vale mais a pena fazer isso. É você arriscar muito fazer uma porra dessa. Então, se a Microsoft lançar um console em 2026, no máximo esse console ele vai ter um comportamento de console Pro durante 2, 3, talvez 4 anos. E talvez somente depois desse período a gente vai conseguir ver em volume, né? Não estou falando de uma coisinha aqui ou outra ali, como já acontece, como aconteceu no início da geração, teve um joguinho aqui, outro joguinho ali, mas a gente vê que o volume realmente nos primeiros 3 anos dessa geração, se não 4, eram consoles tanto da geração atual, como o jogo sendo lançado, né, na geração atual, como na geração passada. Jogo exclusivo da atual geração era gato pingado, pô. Até hoje, acho que hoje tá melhor, né? O fluxo tá um pouco maior, mas mesmo assim ainda não é daquela forma. Você tem alguns conteúdos ainda sendo lançados na geração anterior. Então, porque está muito arriscado o mercado, as coisas estão muito caras, está muito difícil, os caras precisam da maior base, da maior quantidade de pessoas possível consumindo os jogos dela. Não é à toa que a Sony, que é a rainha dos exclusivos, está colocando jogo no PC pra caralho. Ano passado a Sony lançou 5 jogos First Party, dos 5 jogos First Party, 4 estavam Day One no PC. 80% dos jogos First Party da Sony em 2024 foram Day One PC. Os jogos First Party dela, não estou falando de que ela pagou para outra empresa, foi dela, né? Foram Day One PC, que foi o Horizon Remake, Remaster, sei lá, foda-se, aquele Helldivers, o Concorde que morreu, né? E qual foi o terceiro? E o Horizon Lego, né? Então dos 5 jogos, só o Astrobot, que foi exclusivo de PS5. Por quê? Porque tá foda, porque tá complicado, as empresas precisam de mais margem, precisam de mais clientes, precisam vender mais, certo? Então, não vai mudar nada. Tanto o PS5 como o Xbox Series, na maioria dos jogos, na realidade, o PS5 se comportou como um PS4 Pro 2.0, porque a maioria dos jogos que saíam para o PS5 já saíam também para a geração anterior, só com alguma melhoria do que o PS5 consegue oferecer. A mesma coisa no Xbox Series, certo? E foi assim na maioria dos jogos, com algumas exceções, porra. Mas a maioria dos jogos era isso. Na maioria dos jogos, o PS5 ele foi um PS4 Pro 2.0 durante 3, 4 anos. É a mesma coisa do Xbox. E isso vai acontecer novamente se a Microsoft lançar um console em 2026, ou em 2027, ou em 2028, 2030, não interessa. Porque o mercado de games ele mudou, o custo mudou, o consumo mudou, tudo isso mudou. Então a balança econômica do mercado ela mudou. Isso requer que o posicionamento das empresas sejam diferentes. Então se ela botar um console no mercado dia 21 em 2026, né, não vai mudar muita coisa não, cara. Porque ele vai ter um comportamento de console Pro. Ele vai rodar o que roda no Xbox Series X, só que com melhor, com ganho de FPS, com ganho de resolução, alguma feature de outra melhor. Mas vai ser isso, ele vai ser um console Pro durante 3, 4 anos. Na maioria dos jogos. Obviamente pode ter um jogo aqui, outro ali que vai ser empurrado no console. Pode acontecer. Mas nos primeiros 2 anos, muito difícil você ver alguma coisa nova no console, só do console. Muito difícil. Então, eu entendo que o impacto, certo, que ele vai ter como nova geração, ele vai ter realmente 2028, 2030. Porque a transição de geração está mais lenta. Então se você quer realmente ter uma nova geração em 2028, 2030, você tem que lançar em 2026. Certo? Para que você possa ter essa transição lenta e vagarosa, para que esse console, que vai ter um comportamento de console Pro, ele possa em determinado momento transicionar para ser realmente um console de nova geração, que vai receber conteúdo exclusivo e otimizado especificamente para ele, desenvolvido especificamente para ele e não considerando mais hardwares antigos. Então o paradigma de geração mudou. Infelizmente, a maior parte da mídia hoje ela é uma mídia que está presa ainda em paradigmas da década de 90, tanto em modelo de negócio, como conceito de exclusivo, venda de console, etc. Infelizmente, são pessoas que são saudosistas de uma época que ela está se deteriorando e está morrendo e vai deixar de existir, que é esse conceito de focar em venda de exclusivo, venda de console e tal, porque cresceram com isso, né? Então todas essas mudanças, elas são novas, e mudança ela acaba mexendo com a segurança da pessoa, ela se sente insegura quando vê muitas mudanças, principalmente em algo que ela gosta, que é videogame, mas as coisas são assim, o futuro, as coisas têm que avançar, a modernidade está aí para isso. Então a gente tem um novo momento agora, um novo momento comercial,
um novo momento de desenvolvimento de jogos que ele precisa de uma base instalada maior para valer a pena, para fazer sentido. E um jogo, não importa quando esse console de nova geração ele vai ser lançado. Se ele for lançado em 2026, se ele for lançado em 2027, se ele for lançado em 2028, independente disso, o comportamento inicial desse console vai ser como foi o PS5 e o Xbox Series. Ele vai ser um console Pro, ou vai ser um console, um Xbox Series 2.0, que vai rodar os jogos que estão no Xbox Series com um pouco de melhorias durante 2, 3, 4 anos, para aí começar a receber conteúdo realmente focado nele. A mesma coisa vai ser o PlayStation e etc. Então, esse é o impacto que um console lançado em 2026 vai ter. Ele vai ser um impacto, o mesmo impacto que teve o Xbox Series e o PS5 nos primeiros 3, 4 anos, né? Onde até hoje muita galera que está no PS4 e no Xbox One não vê tanto motivo para mudar, porque não vê tanto conteúdo assim que vale a pena de gastar 5, 4 mil, $500, $400 em pegar um console para rodar meia dúzia de jogo, tá ligado? Não vem essa necessidade ainda hoje. E é por isso que a Sony, com todo o esforço dela, com toda a dedicação dela de baratear console, de fazer várias estratégias, como por exemplo, ela faz uma estratégia com uma empresa de telefonia em Portugal, onde o cara paga acho 9 euros por mês e ganha um console, o PS5, tá ligado? E vem na conta de telefone o valor e tal. Então ela faz uma parceria bem agressiva para poder fazer a transição da base dela rápido pro PS5, e mesmo assim ela ainda só conseguiu fazer a transição de metade da base, com todo o sacrifício que ela fez. Então é porque realmente as coisas estão muito mais lentas, e esse console vai ser a mesma coisa, tá? Então eu não acredito no impacto imediato, ainda que ele seja lançado em 2026, se isso for verdade, que a gente não sabe também, mas a ideia é essa, beleza? Então comenta aí, diz o que você acha, o que você pensa, e vamos ver se vai rolar mais vídeo, né? Beijunda, abraços e fui.